Minhas irmãs e meus irmãos, boa noite. Que a luz do Evangelho adentre os nossos lares, que ela se fixe nos nossos corações e que nós possamos aproveitar esses momentos aí de iluminação, de fortalecimento, para nós recarregarmos as nossas energias nas nossas lutas do dia a dia. E o Evangelho, além de nos iluminar, ele também nos desafia, porque nós somos levados a reflexões muito profundas, muito íntimas, né? E é por isso que a gente vai iniciar, como de costume, a nossa reunião dessa noite com um questionamento no chat aqui, vendo o que vocês estão colocando aqui para gente. Então, quando alguém te ofende, você guarda a mágoa ou você procura desculpar o seu ofensor? E quando é você que ofende, você tenta buscar a reconciliação ou você fica lá quietinho, né, dando um tempo, às vezes até fingindo que nada aconteceu? Como é que você reage a essas circunstâncias da vida tão comuns? Porque a gente vive num mundo em que é muito comum a gente deparar com o mal, a gente às vezes não sabe como reagir. Então, como que você costuma reagir nessas situações de ofensas? Quando você ofende ou quando você é ofendido? Então, enquanto vocês se manifestam aí, eu vou abrir aqui para projetar os nossos slides. Nós vamos começar aqui com as nossas reflexões dessa noite, porque nós precisamos pensar muito a respeito das nossas reações, dos nossos sentimentos cultivados quando nós estamos nas nossas relações uns com os outros, né? E Emmanuel, ele vai nos afirmar uma coisa muito impactante nessa obra aqui, que nós até estamos estudando na nossa casa, nos nossos grupos de estudo. No capítulo 15, ele vai dizer o seguinte: a vinda de Jesus ao nosso planeta trouxe a mensagem luminosa da verdade e do amor e assinalou o período da maioridade espiritual da humanidade. Então, vejamos bem, maioridade espiritual da humanidade, isso quer dizer muita coisa, porque quando a gente fala de maioridade, o que a gente logo pensa? Uma maior liberdade, capacidade para agir, mas a gente tem que lembrar que tem a contrapartida, que é a responsabilidade, né? Que toda vez que a gente adquire um direito, a gente também tem uma obrigação. Então, Jesus trouxe para a gente um novo modelo, um novo paradigma, um novo padrão para a gente seguir. E ele trouxe aí o verdadeiro sentido do que é o amor a Deus, do que é o amor ao próximo e o que é o amor a si mesmo. Então vamos ver aqui, olha, são muitas as manifestações, viu? Então a gente vê que o pessoal está atento, né? O Márcio aqui diz que tenta não guardar mágoa, né? E reconciliar sempre. A Patrícia Viana falou: eita, pergunta complicada, mas é isso mesmo. O evangelho tem que mexer com o nosso coração. Então ela tenta fazer as duas coisas, mas às vezes é difícil. E a gente se identifica com você, Patrícia. A Cleide, estou trabalhando, né? Para fazer o melhor, sempre me lembrando dos ensinamentos do mestre. A Marta diz que fica remoendo, que ela não esquece. Todos nós, Marta, a gente tem um pouquinho de tudo ainda, né? A Corina, quando eu ofendo, me sinto pior do que quando sou ofendida. Olha aí, isso é uma verdade. Muitas vezes a gente se sente assim, né? Então, eu agradeço muito as manifestações aqui, de coração, porque isso é muito importante e nós todos nos identificamos com essas respostas que foram dadas. Mas além desse amor ao próximo, Jesus, ele foi além quando ele disse ainda: amai os vossos inimigos. Olha, um grande desafio nesse processo de educação dos nossos sentimentos. E neste mês nós estamos refletindo em torno desse capítulo 12, amai os vossos inimigos, né, que a gente já viu na semana passada, que amar os inimigos é a mais sublime aplicação do amor ao próximo, princípio da caridade. E sem a caridade, a gente sabe que não há felicidade, que não há paz de espírito para ninguém. Nós precisamos da caridade para sermos felizes, para termos paz. Mas
E quando o nosso inimigo, o nosso desafeto, a pessoa que a gente ofendeu ou que nos ofendeu, quando ele está desencarnado. Então, hoje nós vamos ver um pouquinho sobre esse item, os inimigos desencarnados. Será que tem algum resultado prático? Se quiserem, podem colocar aí no chat também, viu? Será que tem algum resultado prático em se amar um inimigo que nem encarnado está mais? Para que eu vou amar alguém que nem está mais aqui entre a gente, né? Como se diz. Será que ele já não seguiu a sua jornada? Será que ele já não me esqueceu? Será que a gente pode ter inimigo de outras vidas, não somente da vida presente? Então são perguntas que a doutrina espírita, ela vai nos ajudar a responder. Então nós vamos ver que o espiritismo revela, dentre tantas coisas, o seguinte: a existência do mundo espiritual e suas relações com o mundo corporal. Então, a doutrina ela nos traz o conhecimento do mundo espiritual, da vida espiritual, como uma realidade com a qual nós estamos o tempo todo ali em contato, em relação. E essa vida ela é regida por leis próprias, né, que o Espiritismo então vai estudar. O Espiritismo também nos revela a sobrevivência da alma após a morte do corpo material com preservação da individualidade. Isso é muito importante, porque a gente sabe que o corpo físico é aniquilado pela morte, mas o espírito não. E na vida espiritual estão os espíritos. Quem são os espíritos? São as almas dos homens que um dia estiveram como nós aqui também encarnados. E todos nós vamos voltar ao mundo espiritual, que foi de onde nós de fato viemos. E a gente preserva a nossa individualidade. O que quer dizer isso? Que a gente leva toda a nossa bagagem, tudo aquilo que a gente conquista de bom ou de não tão bom assim. Então a gente vai levar os afetos, mas os desafetos também. A gente leva as virtudes, mas podemos levar os vícios também. Então, após o nosso desencarne, nós vamos ser aquilo que nós éramos quando estávamos aqui encarnados. Olha, outra coisa que o Espiritismo vai revelar para a gente. A maldade não é o estado permanente das pessoas. E isso nos leva a sermos mais tolerantes uns com os outros, porque ninguém é criado mal, né? Não há ninguém criado para o mal. Nós todos vamos seguir adiante pela lei do progresso. Nós todos estamos sujeitos à lei do progresso. Então a maldade, ela provém de uma imperfeição momentânea. Todos, sem exceção, um dia iremos progredir porque fomos criados para o bem. Então, dito isso, como fica a inimizade perante a morte? Aí Kardec vai nos dizer que a morte nos livra apenas da presença material do inimigo. E esse inimigo desencarnado pode perseguir o encarnado com o seu ódio. Ou seja, se um inimigo nosso desencarna, nós poderemos continuar a ter um inimigo, só que agora desencarnado. A não ser que ele nos perdoe, né, que ele reveja seus pensamentos, que ele mude de ideia, o que, aliás, é o desejável, né? Que ele, ao desencarnar, ampliando ali as suas percepções, que ele venha a ver que muitas vezes coisas pequenas que a gente torna tão grandes, né? Quando chega lá do outro lado, a gente percebe que aquilo não tinha importância. Mas e se ele não mudar? Né? Como é que fica? Então aí a gente vai ver que a vingança ela não alcança o seu objetivo e tem por efeito, inclusive, produzir maior irritação no inimigo desencarnado. E essa irritação, ela é capaz de passar de uma existência para outra. E aí a gente pensa em nós mesmos nesse momento. Desencarnar sentindo ódio, desencarnar sentindo o rancor de alguém, são emoções muito inferiores, né? E a gente vai continuar ligado a essas pessoas, aos nossos desafetos, se a gente não se libertar desses sentimentos. Então, nós vamos continuar lá do outro lado, nutrindo ainda o rancor, o ódio. E ao chegar do outro lado, a gente também pode sentir um constrangimento muito grande de verificar que muitas vezes a gente brigou com alguém, a gente se indispôs, ficou sem falar por muito tempo, por causa de algo
que lá do outro lado, na vida espiritual, perde a importância e a gente vê o quanto a gente foi imaturo, né, em cultivar desavenças por tão pouco, né? Então a gente não sabe até que quando que a gente vai desencarnar e é bom então a gente já ir pensando muito a respeito disso. E aí vem o efeito prático do perdão, e nós vamos voltar um pouquinho lá no capítulo 10 do Evangelho, bem-aventurados os que são misericordiosos, nesse item aí, reconciliação com os adversários, onde a gente vai encontrar uma afirmativa de Jesus muito significativa, que diz o seguinte: reconciliai-vos o mais depressa, vejamos bem, o mais depressa possível com o vosso adversário, enquanto estais a caminho com ele. Está lá em Mateus, capítulo 5. E aí Kardec vai dizer o seguinte, que existe um efeito moral no perdão, mas também tem um efeito material, um efeito prático. Então, se a morte não aniquila o espírito, então ela não nos livra também dos nossos inimigos. E se esse espírito que era inimigo de alguém, ele desencarna e continua com seus mesmos propósitos de vingança, de nutrir o ódio, certamente que ele vai continuar a atuar no plano espiritual, como espírito. Por isso também que a gente, ao lembrar da pena de morte, a gente verifica que existe ainda mais sentido para que a gente combata essa ideia, porque o espírito vai ser desligado da matéria, ainda nutrindo revolta, ódio, e ele vai continuar com aqueles mesmos sentimentos ali após o aniquilamento tão somente do corpo físico. Então, além do aspecto da dignidade da pessoa humana, então existe ainda esse outro aspecto espiritual, que a morte ela não aniquila o ódio, né? Aliás, o ódio não é aniquilado pelo próprio ódio. A gente vai ver isso já no exemplo prático que a gente vai trazer. Então, Jesus estava aí com esse alerta, né, buscando evitar a perpetuação das desavenças, né? E em futuras existências, inclusive, porque muitas vezes esse ódio pode ultrapassar várias existências. Então, é importante a gente pensar na importância do perdão, mas não é qualquer perdão, né? A gente sabe que é aquele perdão, a gente já estudou isso aí, que o perdão é aquele de coração, aquele perdão sincero, que se esforça mesmo para esquecer o mal. E perdoar os inimigos é rogar perdão para si mesmo. Quem lembra disso lá nesse capítulo é o Paulo apóstolo. Então, todos nós estamos sujeitos a cometer erros, a ofender outras pessoas. Então, todos nós vamos um dia querer o perdão para as nossas faltas também. Por isso que perdoar o inimigo é rogar perdão para si mesmo, porque também seremos merecedores do perdão das nossas ofensas. E se a gente nessa vida, a gente não angariou inimizade? Você para e pensa, eu não me lembro de ter, né, causado nenhuma inimizade. Mas nas nossas existências passadas a gente não sabe, né? Então até que ponto nessas nossas idas e vindas ao plano material, pelo processo da reencarnação, né, se nós cultivamos inimizades nas nossas relações, nos vínculos aí do passado, né? Nós espíritos ainda imperfeitos, né, rebeldes, deslizamos muito, praticamos muitos erros e enveredamos no mal, né? Então, dessas situações, advêm os compromissos uns com os outros, as mágoas, as inimizades, e aí a necessidade do reajuste, da reparação dos nossos erros, da reconciliação, e, na maioria das vezes, a gente faz isso dentro da própria família, não é mesmo? Bem, mas como é que esse inimigo vai agir? Então, a ação dos inimigos desencarnados ocorre pela obsessão espiritual. Então, muitos desses com os quais nós nos comprometemos, principalmente em vidas passadas, né, perante a lei divina, eles não estão encarnados e eles podem atuar pela obsessão espiritual, que é a ação prejudicial persistente, dominadora de um espírito sobre outro, nos diz lá o capítulo 28 do Evangelho, no item 81. E ele vai dizer também, Kardec, quase sempre exprime uma vingança exercida por um espírito. Mas nós devemos nos lembrar que tudo é uma questão, tudo na obsessão também depende da sintonia. E por isso que a gente vai ver que
Os inimigos desencarnados, eles se vinculam aos encarnados atraídos pelas afinidades morais, olha aí, pelos sentimentos do mesmo teor, pelas condutas extravagantes que se permitem. O que equivale a dizer, então, que se nós, pelo nosso melhoramento, pelas nossas boas sintonias, pelas nossas virtudes, nós vamos evitar a sintonia, então, com esses inimigos desencarnados que ainda estão equivocados, né, que ainda estão ignorantes em relação à prática da lei divina. E é por isso que Kardec vai dizer também uma coisa muito interessante. Ele vai dizer que não há coração tão perverso que não se mostre sensível ao bom proceder. Então, o bem e a sincera mudança íntima é o remédio infalível para que a gente possa neutralizar a ação desses companheiros desencarnados. Então, ele vai dizer que pode-se fazer de um inimigo um amigo, antes e depois da morte. E aí a gente se lembra sempre daquele exemplo lá do Máscara de Ferro que o Márcio contou, que era no sábado pela manhã. Vale a pena, quem não viu, dá uma olhadinha lá na reunião no Evangelho das Crianças. Ele contou para nós a história lá do Divaldo, né, que tinha um inimigo desencarnado, Máscara de Ferro, e ele conseguiu fazer dele, pelo seu bom proceder, um amigo. Então tá lá no nosso canal, quem não viu, vale a pena, porque ele foi adaptado lá para ser contado para as crianças e ficou muito bacana. Porém, pelas más condutas, irrita-se o inimigo, que então se converte em instrumento da justiça divina. Aí vem a expiação. Então, a obsessão, ela pode vir a ser uma oportunidade de reajuste, de corrigenda, de reeducação perante as leis divinas ao espírito aí que se encontra rebelde, que ele apresenta, então, dificuldade, né, de compreender que ele precisa mudar de rumo. E, geralmente, são processos muito dolorosos, os casos de obsessão pela expiação, né? Esse reajuste, a necessidade desse reajuste aí perante as leis divinas. Mas pode-se neutralizar a ação dos inimigos desencarnados orando por eles e lhes retribuindo o mal com bem, disseram os espíritos a Kardec na questão 531 lá de O Livro dos Espíritos, porque Kardec perguntou exatamente isso, se aqueles que nos faziam mal, que nos desejavam mal, quando desencarnam, se eles podem continuar fazendo mal. E eles disseram que sim, mas trouxeram aí o consolo, que depende de nós neutralizar a ação desses inimigos. E nós também, é importante a gente lembrar que nós podemos fazer isso por alguém. Então, a gente conhece alguém que está passando por um processo difícil, a gente pode interceder por ele, fazendo orações, né? E aí, certamente que nós vamos ser auxiliados pelo plano espiritual, que está sempre à disposição para nos auxiliar quando a gente cria as condições para isso. E aí a gente trouxe para poder ilustrar um pouco aqui o nosso estudo, o caso de Pedro e Camilo, que é contado por André Luiz na obra No Mundo Maior, psicografia do Chico Xavier. Então, nos capítulos 3 a 5, ele vai nos contar, né, como que aconteceu esse caso, né, onde Pedro, que estava hospitalizado muito doente, ele tirou a vida de Camilo há cerca de 20 anos. E Camilo passou a persegui-lo no plano espiritual, concentrando a mente na ideia da vingança. E eles estavam visceralmente jungidos um ao outro, dois prisioneiros de uma rede fluídica, espiritualmente perfeitamente identificados entre si. Olha aí. Então, antes de Pedro cometer o crime contra a vida de Camilo, a gente vai ver lá na história que eles trabalhavam juntos. E Pedro trabalhava desde a infância, e quando ele ficou adulto, ele quis receber, né, aquilo que ele havia trabalhado até então. Camilo achou que não era direito, e aí veio a desavença, e num momento de extrema cólera, em que o Pedro ficou como que sequestrado ali mentalmente, ele acabou tirando a vida de Camilo, pegou um dinheiro lá no cofre que ele achava que era o suficiente e foi embora e enganou a justiça humana. Mas ele teve que conviver com essa culpa por muito tempo,
E foi então que ele fez de tudo para esquecer o crime e a sua vítima, afundando-se no trabalho excessivo, né? Como a gente costuma dizer, né? Vou trabalhar muito para tentar esquecer. Só que os problemas conscienciais, né? A culpa, a gente não consegue resolvê-la dessa forma mecânica, como ele procurou. Então, ele prejudicou muito a própria saúde com essa atitude. Aí ele se casou com uma pessoa, uma mulher muito bom espírito, elevada, inclusive, isso até amenizou a sua situação. Ele teve filhos, filhos amorosos, né? Mas não teve jeito. Camilo não cessou a perseguição. E Pedro sempre tinha aí. E aí vem o poder do amor de Cipriana, né, que com seu amoroso magnetismo modifica o campo vibratório de Pedro e Camilo. Então ela comove esses dois adversários, promove uma mudança ali, uma predisposição ali para reconciliação. E para Pedro ela vai dizer o seguinte: Pedro, destruíste a paz de um companheiro e perdeste a tranquilidade própria. Mas nunca é tarde. Apelastes para a misericórdia divina e aqui estamos. Abriste a mente à força regenerativa e somos teus irmãos. Então é importante da gente reconhecer dentro de nós e termos a vontade de mudar. E para Camilo, ela vai dizer, dentre muitas coisas, Camilo, as vítimas inacessíveis ao perdão e ao entendimento só em ultrapassar a dureza e a maldade dos preceitos, dos criminosos, provocando horror e compaixão. E olha só o que ela vai dizer. A condição de vítima não te confere santidade. Preferiste o punhal da vingança, ombreando-te com os malfeitores. Então, com a atitude dele em perseverar com a vingança e o ódio, ele tão somente se igualou àqueles que ele achava serem os seus algozes. E eles vão até o lar de Pedro. Cipriana mostra o lado bom de Pedro, que se fortaleceu numa família, né? Que ele ali tinha, era importante que ele continuasse ali entre os filhinhos ainda pequenos, e acaba que Camilo finalmente admite que ele queria sim ser bom, mas por que que Deus tinha permitido que tudo aquilo acontecesse com ele, né? E aí ela vai dizer, quem de nós, né? Quantas vezes a gente, aliás, não faz essa pergunta, por que que isso aconteceu comigo? E ela vai dizer, quem de nós vai poder aprender todo o significado do sofrimento? Mas que a gente tem que ter paciência para a gente não cair na revolta, porque aí sim nós estaremos sem solução para o nosso problema. Então, Pedro demorou para compreender o valor da prece, do auxílio, né, da oração, e Camilo acabou perdendo tempo e se prejudicando com o seu ódio e com a vontade de se vingar. Então, eles podiam ter aproveitado essa situação e não, e terem se reerguido, né? Então eles não teriam perdido tanto tempo e não teriam sofrido tanto com essa situação. Então a gente vê assim que na ação de Cipriana, a caridade não tem por efeito só impedir os espíritos perseguidores de fazer o mal, mas também de os reconduzir ao caminho do bem. Então a gente pode concluir da nossa reflexão dessa noite que o preceito amai vossos inimigos não permanece circunscrito ao círculo estreito da terra e da encarnação atual, mas integra a grande lei da solidariedade e da fraternidade universais. E passados 2 milênios da orientação de Jesus, isso ainda é um grande desafio para nós, amar os nossos inimigos, né? O desamor ainda é muito grande entre nós, atravessando gerações, e agora nós vemos que ele ultrapassa, inclusive, a nossa vida material. Mas aí Emmanuel nos estimula ao dizer que cada vez que convertemos um inimigo num irmão, eliminamos um foco vibratório de energias desequilibradas contra nós, melhorando a nossa economia espiritual. Aquele que procura reconciliar-se, assumindo a responsabilidade do novo entendimento, é sempre um coração inspirado no verdadeiro amor. Então, minhas irmãs e meus irmãos, que nós possamos assumir essa responsabilidade, porque estaremos aí dando longos passos aí na nossa jornada evolutiva. Que Deus nos abençoe hoje e sempre.